Olá, você assiste a mais um programa Momento Espírita. A intolerância é a atitude de ser intransigente, rígido e austero. Até que ponto a nossa intolerância nos impede de sermos pessoas melhores e aceitarmos as diferenças que são naturais entre as pessoas? Para nos falar sobre alguns aspectos da intolerância sobre a perspectiva espírita, está aqui conosco o advogado Luiz Cláudio de Souza. Luiz Cláudio, seja bem-vindo ao Momento Ana. Espírita. Bom, para que o telespectador compreenda um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria que você abrisse a entrevista comentando a seguinte frase: a intolerância não é uma espécie de rigidez mental? Pode ser. Né? Por que a intolerância pode ser uma espécie de rigidez mental? Porque você tem posições de intolerância que elas partem realmente de preconceitos, de crenças, de posicionamentos do indivíduo que ele vai construindo de uma maneira irrefletida, como também ela pode ser fruto de uma reflexão. Ela pode ser resultado de um processo de interpretação bastante coerente do que acontece com ele, do que acontece nas relações interpessoais. Porque você também pode ter rigidez mental na tolerância. A questão é a gente entender... Ou seja, você é rigidamente tolerante. Você é rigidamente tolerante, compulsivamente tolerante. Isso é um caso para psicologia, né? Essa é uma questão psicológica profunda, né? Porque, vamos entender o que é tolerância. Pelo afirmativo, né? Pelo afirmativo. Antes de chegar na intolerância, vamos entender o que é tolerância. Tem um filósofo francês, o André Comte de Sponville, que ele coloca assim: a tolerância é aquele tipo de virtude contra si mesmo. O que ele quis dizer com isso? Tem o indivíduo A e tem o indivíduo B. Ambos se relacionam. O indivíduo A ele tem o seu modo de ser. O indivíduo B tem seu modo de ser. Mas, por uma circunstância qualquer, eles convivem. Né? Tolerância é aquele espaço que eu dou para que B seja. Mesmo que aquilo que B é, a atitude dele, o comportamento, a forma de ser, me incomode. Então, eu permito que esse B, ele atue na natureza dele, na forma dele, na atitude que é própria da personalidade dele, para manter o equilíbrio da relação. Mas existem momentos em que eu preciso colocar limites, né, no comportamento de B, porque senão a nossa relação, a nossa convivência, ela entra em choque, ela entra em xeque. Então, tolerar é essa posição nas relações em que eu sei a hora de ceder para que o outro seja, mas também sei a hora de dizer para ele assim: não, a partir daqui a gente não pode permitir, eu não te autorizo esse tipo de comportamento porque ele se torna lesivo. Esse não esclarecido, esse não que eu sei por que eu estou te dando, é intolerância. Daqui para frente eu não posso, porque senão eu estou colocando em risco valores maiores que precisam ser preservados. Mas isso ocorre quando a gente está falando de um processo esclarecido. Quando que a tolerância, ela, por exemplo, é fruto de uma rigidez mental? A tolerância. A tolerância, né? Quando, por exemplo, a pessoa passa a ser permissiva. E nessa condição de ser permissiva, acaba ocorrendo um desastre que se chama sequestro da subjetividade. Ou seja, são aquelas relações de codependência emocional, aquelas relações em que a pessoa não tem mais voz ativa, é o outro que é um agente dominador e você passa a ser um agente satélite, é onde você se perde. Então,
a palavra intolerância e a palavra tolerância, né, elas têm que ser interpretadas dentro do contexto dessa relação. Luiz Cláudio, você está explicando para nós, contrapondo a intolerância com a tolerância. É verdade que a intolerância tem essa perspectiva de nos proteger e de proteger determinados nichos na sociedade. Mas digamos que a gente quer tratar aqui da intolerância que é nociva. A intolerância que prejudica a si mesmo e que prejudica o outro. E começando pela a intolerância, né, que prejudica a convivência social, você não concordaria ou discordaria, né, você vê que a questão do diferente provoca uma insatisfação, uma inadequação num núcleo social que acaba por gerar a intolerância? É interessante essa questão dessa intolerância como um fato negativo, puxando para aquela questão de entender ela como uma rigidez mental, né? O que é essa rigidez mental? E como que é a dinâmica dela para chegar a um ponto do indivíduo ter esse comportamento intolerante e tão prejudicial, né? É onde ele se fecha. Ele se fecha exatamente porque o diferente, o outro, né? O outro nas suas peculiaridades, ele é interpretado pelo intolerante não como alguém, mas como algo que ameaça. A rigidez mental da intolerância, ela cria esses scripts, ela cria os padrõezinhos que você tem que estar vestido, que você tem que estar adequado. Se você não se adequa, você não serve. Não existe essa afinidade. E aí o que é o grande problema? Que o indivíduo não consegue ter consciência dos seus próprios padrões que o cegam, que não permitem que ele avance, que ele tenha uma percepção mais profunda do outro, né? E começa a disparar uma série de ações, de comportamentos, de atitudes, de afastamento, de condenação, de não aproximação, de impossibilidade de um relacionamento. Essa intolerância negativa, essa intolerância que não é produto de um esclarecimento, não é produto de uma razão, mas simplesmente é um automatismo de certas crenças que você traz, ela é fruto de um egoísmo. Por que de um egoísmo? Porque esse egoísmo, nesse sentido, é tudo aquilo que está girando em torno de mim mesmo. E esse outro diferente, ele não está compatível com esse eu mesmo. Então, em outras palavras, o intolerante é um egocêntrico. Em outras palavras, o intolerante, ele é um egocêntrico inconsciente. E o que é mais interessante, que nesse processo da inconsciência, a pessoa se justifica. O grande risco é que você consegue justificar os seus posicionamentos, você não consegue justificar suas próprias razões, né? Então você tem uma falsa sensação de saber porquê da sua crítica, porquê da sua antipatia, porquê da sua irritabilidade em relação ao outro. Isso está justificado, né? Mas você não faz a análise do porquê que você chegou naquelas crenças. Outro aspecto interessante é que o intolerante, na sua rigidez mental, não consegue se colocar no lugar do outro. Não consegue colocar-se na posição do outro, no ponto de vista do outro, na opinião do outro.
é próprio, né? Quando você tem um movimento egocêntrico, você tem uma tendenciosidade e uma coerência. Ou seja, para mim a estrutura de bem-estar emocional, aquilo que eu estou dizendo que está errado, eu efetivamente tenho que acreditar que está errado. E se eu começo a fazer me permitir a esse momento de empatia e de alteridade, né? Empatia naquele sentido de eu começar a perceber o mundo emocional do outro. E a alteridade, a percepção de que o outro, né, aquele tão diferente, ele é tudo aquilo que eu jamais vou vir a ser. O que não é... Isso é uma coisa interessante de ventilar com os telespectadores, é que, apesar do outro ser diferente e de eu não concordar com o outro pode existir, né? O outro... Porque o intolerante tem uma tendência a querer destruir o outro. Ele não suporta o diferente, o contrário, enfim, o diferente. Mas exatamente isso é a falta, né, da educação moral para essa empatia, para essa alteridade. Né? E aí, como o diferente ele é ameaçador, em algum nível ele é ameaçador, em algum nível eu perceber que talvez ele tenha razões que eu não consiga alcançar e razões que podem destruir as minhas próprias razões, qual que é o meu primeiro mecanismo? Defesa. Manter a minha coerência interna, manter a minha estrutura interna. Aí você pega no Livro dos Espíritos e ele vai perguntar assim, mas qual que é o maior vício moral que o indivíduo tem? O egoísmo. Que é o pai de todos os O pai outros. de todos os outros. Mas por que o egoísmo é o pai de todos os outros vícios? Porque ele significa exatamente quando você se fecha em si mesmo. Quando você não se permite abrir. E quem não se permite abrir não consegue evoluir. Esgota os recursos em si mesmo. Uhum. É verdade. Nossa pergunta para o intervalo é: intolerância e falta de paciência não teriam assim uma afinidade intrínseca? Eu vou te pedir para responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já a conversar sobre a intolerância com o advogado Luiz Cláudio de Souza. E estamos agora na Unic do Conjunto Nacional, onde a Fabi vai falar pra gente de mais uma novidade da TIM. Isso mesmo, o telefone fixo da TIM, você só paga R$ 29,90 mensais, tem direito a 250 minutos para falar com qualquer operadora, tá? Se exceder nas ligações, você paga apenas 12 centavos o minuto. E ainda possui ligações ilimitadas para falar com outros TIM fixos de qualquer lugar do DF. Só aqui na Unic, você traz o seu número de outro operador e leva o aparelho totalmente de graça. O Unic do Conjunto fica aqui no térreo, em frente à rampa para o estacionamento. Nosso telefone é 61 4101 9991. TIM, você sem fronteiras. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com o advogado Luiz Cláudio de Souza sobre a intolerância, sobre a perspectiva espírita. Luiz Cláudio, no bloco anterior, eu te perguntei se a intolerância e a falta de paciência não eram, assim, amiguinhas. São, né? Na verdade, são gêmeas siamesas. É difícil saber Quem vem primeiro? quem vem primeiro, né? O que é causa e o que é consequência. E é interessante porque o Emmanuel, no Consolador, tem uma pergunta lá que é exatamente assim: o que é paciência? Como adquiri-la? E o Emmanuel tem uma frase solta que fala assim: a paciência é a tolerância esclarecida. Né? Ou seja, invertendo, a falta de paciência é intolerância.
Segundo ele. Ou seja, a falta de paciência pode ser intolerância, como também pode ser tolerância não esclarecida. Não esclarecido. É interessante a linguagem dos espíritos, porque eles colocam muitos conceitos abertos, né? E cabe a gente pegar, às vezes, uma palavra que você acha tão simplória, que você usa tanto no dia a dia, e começar a esmiuçar aquilo para a gente chegar no ponto de saber assim, o que na verdade está por trás daquilo. Porque vamos voltar um pouquinho no que a gente estava conversando, né? A intolerância é o quê? É esse processo egocêntrico de rejeição àquilo que não pertence ou é diferente aos meus scripts internos, às minhas crenças internas. Ser intolerante não passa um pouco sobre essa perspectiva da superioridade sobre o outro? Mas é aí que está, não necessariamente, sabe, Ana? Porque, às vezes, a intolerância não está nesse sentido de eu achar que os meus valores são melhores ou são corretos ou são os mais adequados para a vida. Às vezes a minha intolerância, ela nasce exatamente porque lá no fundo eu reconheço que os meus recursos, que os meus repertórios não são tão bons, não são tão hábeis quanto de determinada pessoa. E aí ela não nasce de uma sede de superioridade, mas ela nasce do meu medo de me reconhecer inferior. Na sua perspectiva, isso seria ao contrário, um sentimento de inferioridade. Então você pode ter os dois movimentos, é muito complexo de você entender, depende muito da formação, da educação desse indivíduo, do que está por trás. Eu te pergunto isso porque, olhando o concerto das nações na atualidade, a gente percebe que a guerra já não é mais um dos melhores instrumentos, apesar dela continuar sendo usada, ela não é um dos melhores instrumentos para a paz do mundo, né? E o que a gente observa é que, apesar de ela não ser usada, ainda continua um movimento de intolerância entre as nações. E se você trouxer esse exemplo para a sociedade, para uma coisa mais próxima da gente, a gente percebe que muitas das dificuldades de avanço na sociedade é a questão da intolerância, né? Você não consegue achar um consenso entre as intolerâncias. As intolerâncias se encastelam, né? As pessoas se encastelam e não encontram um consenso. Então, por isso é que eu te perguntei da questão da superioridade. Porque você só não se dignaria a conversar com outro se você se sentisse superior a ele, né? Mas aí a gente está fazendo uma análise, não mais uma relação um a um, né? A gente está elevando isso para uma questão de culturas. De culturas, né? exatamente. E chegando nessa questão de culturas, né? Se você sair do indivíduo, na sua relação pessoal, para levar para uma questão cultural, de uma coletividade, aí realmente o senso de superioridade, no sentido de que os fundamentos da minha cultura realmente são os corretos, os da sua cultura, não, esse raciocínio ele se torna válido. Da superioridade. Né, da superioridade. Né? O meu modelo ocidental norte-americano é superior a qualquer modelo islâmico do Oriente Médio. É um absurdo eu perceber, por exemplo, crimes de apedrejamento em pleno 2010. Século XXI por um crime de adultério. Né? Para mim, ocidental, é um absurdo. Né? Agora, dentro de uma tradição religiosa bastante ortodoxa, é um absurdo entender a sua licenciosidade em tolerar esse tipo de coisa. Então, são critérios realmente de... Né? Eu estou certo, não, você está errado. Esse jogo que não consegue haver esse casamento, essa harmonia. E sob a perspectiva da doutrina espírita, haveria uma intersecção, haveria a possibilidade de um consenso?
Os homens têm essa condição de encontrarem um consenso? A doutrina espírita, ela tem uma frase importantíssima que ela merece muito bem explorada, né? Como a doutrina espírita é cristã, tem uma coisa clara que se diz: amai os vossos inimigos. Se você colocar isso no limite, há uma diretriz crística dizendo: nós temos todas as condições de, dentro das nossas diferenças, Das nossas intolerâncias, gerarmos pontos de intersecção e de harmonia. O próprio Emmanuel também, no livro O Consolador, ele aborda, num determinado momento, a questão da antipatia e da simpatia. Que passa também pela intolerância, que né? passa, e que também está no livro dos Espíritos, né? E ele diz o seguinte, que o homem tem que se esforçar para chegar num nível de fraternidade. O que talvez falte é uma consciência coletiva de fraternidade. Aí eu te perguntaria, a religiosidade não seria o amálgama dessa fraternidade? E aqui eu não defendo somente o ponto de vista espírita, Sim, mas... né? A função religiosa como construtora dessa fraternidade. do amálgama dessa fraternidade. Ela tem um papel importantíssimo. Porque a religião, na vida do indivíduo, ela é a primeira experiência que você tem de começar a construir as suas regras morais. Se você tem um ambiente familiar, um ambiente social, em que esses conceitos morais eles são colocados de uma forma bastante enfática, bastante forte, o indivíduo absorve isso, e absorve isso no aspecto da transcendência, do sagrado, que é próprio da religião, ele leva isso para a vida adulta. E nas dificuldades que ele vai enfrentar como adulto, essa voz interna dizendo: seja fraterno, perdoe, compreenda, tolere, isso vai começar a gerar forças para que, nos momentos de intolerância dele, ele consiga ter uma contrapartida, um outro ponto, um outro referencial para ajustar. Então, a religião, ela é fundamental nesse processo, desde que ela funcione na educação de base. Bom, mudando completamente, dando um giro de 180 graus no que a gente vinha tratando agora, eu te pergunto, você acha que existe alguma relação entre a intolerância e a vida agitada e estressada da modernidade? Eu acho que tem tudo a ver, né? É interessante você pensar aqui como é que a gente funciona. Você acorda, vai trabalhar, né? Se eu chegar para você e contar uma notícia boa, contar uma piada, alguma coisa, você vai ficar feliz por 5 minutos e vai esquecer. Se eu te gritar contigo, brigar com você, logo nos 30 primeiros minutos que a gente se encontra, você vai passar o resto do dia trabalhando aquilo na cabeça, né? Ou seja, eu invadi o seu espaço e te botei numa condição de intolerância. Eu te gerei todo um sentimento de adversidade. E o que eu estou querendo dizer é assim, a gente está muito mais suscetível a trabalhar a intolerância e tudo quanto é emoção perturbadora, do que conseguir realmente cultivar aquilo que é positivo. E no estado que a gente convive hoje, né, nossa estrutura social, nossos compromissos diários, em que você tem uma urgência de dar respostas cada vez mais complexas e em tempo mais hábil. E certas. Né, e certas, né? Isso vai gerando na gente essa ansiedade, né? E como você está acuado, como essa vida está te botando acuado, obviamente que qualquer sinal
de algo que está saindo da linha e é mais um problema para eu lidar, eu não tolero, eu não suporto. Aí é o trânsito que eu descarrego na hora que alguém me tranca, né? É o atendente que está lá com aquela fila de 20 pessoas e eu não entendo que ele está atendendo 20 pessoas, eu estou pensando que eu estou na fila. Eu sou o único exclusivo. Os outros 19 que estão comigo, eles também não têm problema. O coitado está atendendo, ele também não tem problema. O problema é só eu que tenho que estar ali. Então, esse modelo de vida nosso, ele preconiza muito essa questão da intolerância. E você acha que a intolerância teria algum reflexo na nossa saúde? Pensa bem, o que é intolerância? O que é a expressão emocional intolerância? Nós estamos falando de conceitos até agora. Mas a intolerância é uma característica emocional, né? E é uma característica emocional de beligerância, de atrito, né? de combativa. E toda vez que isso é combativo, toda vez que você está numa situação de atrito, de defesa, o seu corpo está no estado de estresse elevado. Não é aquele estresse saudável, mas é aquele estado de estresse que constante, crônico, ele começa a prejudicar a sua saúde. O indivíduo que está irritado, ou que ele tem uma irritação quanto mais, né, ele tem o que a medicina psicossomática chama de personalidade tipo A. É aquele que não leva o desaforo para casa. Né? O indivíduo desse, ele produz muito mais noradrenalina, muito mais corticoide, né, cortisona, na verdade, perdão. E é óbvio que chega num ponto que essa pessoa não vai estar bem. Ela não vai estar bem fisicamente, ela não vai estar bem espiritualmente. E isso é um problema grave na doutrina espírita. Você já pensou como é que a gente, médium, como é que os médiums chegam para os trabalhos mediúnicos? Onde é preciso que você consiga desacelerar. Né? Você tem que chegar e tem que desacelerar, mas você vem trazendo o quê? Uma carga tão densa de processos internos que às vezes você não tem esse tempo hábil de chegar e conseguir ir se harmonizando. Né? Para a gente isso é um problema grave, porque isso é fundamento, é instrumento dos trabalhos que a gente desenvolve nas casas espíritas. Nós temos que dar passe, nós temos que atuar mediunicamente, nós temos que atender na orientação fraterna alguém. E se você não está conseguindo controlar o nível de estresse diário, né, a possibilidade de sintonia, a possibilidade de transmissão de melhores fluidos fica comprometida. Bom, nosso tempo já está se encerrando. É a nossa última pergunta para você. Dentro da perspectiva da reencarnação, né, de que nós passamos um período aqui, voltamos e depois retornamos, voltamos ao mundo dos espíritos e depois retornamos, essa presença aqui na densidade, na reencarnação, nos facilita de algum meio a vencer essas nossas imperfeições, como, por exemplo, no caso específico, a intolerância? E como? Se e como? Se e como, né? É interessante você pensar que a reencarnação, o programa reencarnatório, ele é composto de uma série de desafios para que você consiga completar aprendizados que você vem paulatinamente sendo exposto a eles. Né? E esses aprendizados, eles não são tanto aprendizados intelectuais, eles são aprendizados também de emocionais, de autogestão, né? de autopercepção, de saber quem que você é. E a reencarnação ela é interessante porque ela tem essa característica de parecer que você zera, parece, né? Porque você traz
consigo as suas ideias inatas, ou seja, você traz o padrão de personalidade, esse ele vem sendo construído, né? Mas ela zera, você consegue zerar um conteúdo de memória exatamente para nascer e falar assim, tenta ver para outro jeito. Vamos pegar o caso de famílias de compromisso kármico, né, num karma negativo. Você nasce naquele lar em que você não tem afinidade com o irmão, não tem afinidade com o pai, com a mãe, seja lá o que for. Qual que é a proposta, né, de Deus nesse momento? É assim, vê para o outro lado. Uhum. Que você não gosta, eu sei. Que você não tolera, eu sei que você não tolera. Né? Mas é aquela rigidez mental. Comece a perceber a coisa por um outro lado. Por um outro ângulo. Porque, às vezes, no plano espiritual, você vinha naquele processo de antipatia sistemática. Né? Não, vamos cortar, vamos passar uma linha aqui, vamos começar isso de novo. Né? E aí você começa... Um exemplo interessante é naquele livro Memórias de um Suicida. Ivone Pereira. Da Ivone Pereira do Amaral. Né? O personagem principal, ele tinha um processo de intolerância interessante, que é dele com ele mesmo. Dele com ele mesmo em que sentido? Eu não vou suportar a experiência da cegueira. Eu não tolero a ideia da minha limitação física, de eu perder todo o meu glamour intelectual, ficar confinado a uma situação. Ele suicida. Uhum. Ele vai para o plano espiritual. Ele passa 20, 30 anos, né, sendo trabalhado para poder chegar no final e ter a condição, a coragem de poder se suportar, de ter tolerância consigo mesmo, de quebrar as crenças que ele tem de si mesmo, dentro de uma experiência que só é possível, ele só vai conseguir entender de uma outra maneira a vida se ele aceitar a reencarnação e aceitar a prova da cegueira. Né? Ou seja, o padrão mental, que é a sua primeira pergunta, né? Intolerância e rigidez mental? No caso dele, E essa rigidez mental dele, esboçada no eu não quero esse tipo de coisa, ele consegue vencer. Ele toma a decisão, não, realmente agora eu vou reencarnar e vou aceitar a experiência do que eu não quero. Uhum. A reencarnação é isso, é você, muitas vezes, tomar uma atitude corajosa, estoica, de falar assim, eu estou indo para aceitar o que eu não quero. É, um bom ato de tolerância com a vida. Bom, Luiz Cláudio, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. E nós aguardamos você no nosso próximo programa. Muito obrigada. Obrigado.